Olá, sétimo ano, a gente está entrando aqui na terceira aula, no terceiro bimestre, aula 3, e eu vou estar explicando a matéria para vocês. Então, vocês podem acompanhar aí na apostila, na página 18, vai ter aí tudo que eu vou estar explicando para vocês. Então, vamos lá. A gente está falando aí sobre o verbo have, que é o verbo que significa ter. Por que a gente está usando ele? Principalmente quando a gente está se referindo a dinheiro. E aí a pergunta na forma afirmativa é have money, na forma interrogativa a gente usa o auxiliar do you have money, né? Se você tem algum dinheiro. E na forma negativa I don't, auxiliar negativo, I don't have money. E aí a gente também está falando sobre some e one, no caso aí são alguns auxiliares que a gente usa para a resposta. Lembrando a vocês que o some eu uso para a forma afirmativa, tá? E o N eu uso para a forma interrogativa e também para a forma negativa. Prestem atenção que esse some, one e N, eles têm o mesmo sentido. Algumas, né? Mas só que o some é para a forma afirmativa e o N para a forma negativa e interrogativa. Lembre-se que quando for uma frase interrogativa ou negativa tem que usar N e o some somente para a forma afirmativa. E a gente aí tem também how much, a little e much, a lot. Para coisas o quê? Incontáveis. A gente usa tanto em pergunta como em resposta. No caso, how much é para fazer a pergunta quando eu pergunto sobre alguma coisa que seja incontável. Incontável, gente. Refrigerante, leite, água, arroz, feijão, farinha, areia, são coisas incontáveis. Então eu vou usar how much e vou usar para a resposta a little. E também pode ser a lot, que significa o quê? Um pouco de água, um pouco de feijão, um pouco de farinha, né? E eu tenho para coisas contáveis, eu uso how many, e aí eu vou usar para a pergunta how many, e na resposta eu vou usar a few, ou então a lot of, que significa o quê também? Tem o mesmo significado, um pouco. Quando eu vou perguntar, né, quanto você tem aí, quantos lápis tem aí? Ah, tenho poucos lápis. Então quer dizer o quê? A few. Eu respondo com a few. Então agora aqui eu vou explicar para vocês o exercício. Lembrando vocês que para vocês responderem isso aí, consultem a página 18 da apostila. No número 1, o que vocês têm que fazer no número 1? Vocês vão completar as perguntas aí, responder essas perguntas de acordo com a pergunta que está aparecendo no quadro. Só que prestem bastante atenção. Aqui o sujeito é Jim. Então na resposta ou vai ter que ter o nome Jim, ou no caso eu estou me referindo a Jim. Ó a pergunta aqui, ó, estou usando N, ó. Jim, do you have any money? Quanto você tem de dinheiro? Então ele vai responder aí, né? Se eu tô perguntando Jim, tô perguntando pra ele, quanto você tem, Jim? Quanto você tem? Quando eu pergunto você, respondo eu. Então, automaticamente na resposta tem que ter o pronome I, tá? Então vocês vão ver aqui. E aí, money, a gente tá falando de dinheiro, já dei uma dica pra vocês, é fácil de vocês responderem essa. Prestem bastante atenção, porque é como eu falo, na pergunta, a própria pergunta dá a dica para vocês de qual é a resposta, porque vai ter palavras aí que vão se repetir. No número 2, vocês vão relacionar as opções A, B, C e D com as perguntas, com as respostas que aparecem aí. Então, é assim, na letra A eu tenho how much. E aí eu falei pra vocês o que? How much a gente usa para coisas incontáveis. Então eu vou ver desses aqui, dessas alternativas aqui que eu tenho aqui, o que são incontáveis. Vou colocar how much, tá? E aí, how much é o que? Para pergunta. Então se é para pergunta, eu tenho que ver qual é a pergunta, qual é a frase que é uma pergunta. Eu tenho essas 4 e tenho essas 4 aqui. Só que eu vou ver o que é contável e o que é incontável. O que for incontável, eu vou usar how much. Na letra B, eu tenho o começo da resposta. Do you have any? Então aqui, ó, vou responder de forma negativa. Então eu tenho que ver o que eu vou usar para a forma negativa. Lembrando que N aí, eu posso estar respondendo de forma negativa, tá?
E no número, na letra C, there are. Se eu tenho there are just a few o quê? Lembra que a few eu uso para coisa o quê? Para coisas contáveis. Então eu vou ver qual é dessas aqui que é alguma coisa contável, tá? E eu tenho how many, que são para as coisas contáveis, pergunta, numa pergunta. Então eu vou ver qual deles aqui que é a pergunta que eu posso usar how many, ok? Então vocês vão relacionar aí as perguntas. Qualquer dúvida, vocês consultem aí a página 19 da apostila, que tem inclusive exemplos. No número 3, vocês vão usar o verbo have e has. Olha só, gente, lembra daquela regrinha que eu já falei pra vocês? Terceira pessoa do singular. He, she, it, ou o nome de uma pessoa, ou o nome de um animal, ou o nome de algum objeto, alguma coisa. Então, aqui eu vou usar para todos os outros sujeitos. E has para a terceira pessoa do singular. He, she, it, ou o nome de uma pessoa, ou o nome de um animal, ou o nome de um objeto, alguma coisa, tá? A regra é essa. Prestem atenção quando que vocês vão ter que usar have ou has. É só isso que tem que ser feito aí. Aqui no número 4, vocês vão completar aí, complete os diálogos usando os objetos pronomes que estão aqui dentro do quadro. Lembrando a vocês que os objetos pronomes estão lá na página 15 da apostila, que foi a aula 1 e 2 desse bimestre, está dentro aí do contexto. Então tem um quadrinho lá correspondente. Lembrando aqui, ó, eu tenho o sujeito aqui, ó, you, então eu tenho que botar o objeto pronome que corresponde a esse sujeito que está aparecendo aqui, tá? Prestem atenção aí nos sujeitos que aparecem na frase para vocês colocarem o objeto pronome correspondente, tá? Então, aqui no número 4, é isso que vocês têm que fazer. E na aula 4, a gente prossegue dentro desse assunto.